Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Drom. Olá, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje eu separei um tema para vocês, um tema bem interessante, que é a endoscopia digestiva alta. Muitas dúvidas, pacientes sempre enviando perguntas no meu Instagram, WhatsApp, e vamos conversar um pouquinho aí sobre a endoscopia digestiva alta. O que é endoscopia digestiva alta? Endoscopia digestiva alta é um exame feito com um aparelho flexível, um aparelho que ele é do tamanho do nosso quinto dedo. Ele tem uma câmera na ponta dele. Essa câmera ela faz uma filmagem onde o endoscopista ele vai ver todas essas imagens numa TV de alta definição. E com isso você vai estudando o esôfago, o estômago, o duodeno, que são regiões anatômicas do trato gastrointestinal alto e que podem ser acometidas por várias patologias. Esse exame ele é feito, na grande maioria das vezes, sob sedação. E o que a gente coloca como uma sedação consciente. O que seria isso, né? Você recebe medicamentos na veia, você dorme, mas ao estímulo tátil ou verbal, a gente consegue ter a atenção do paciente. Diferente dos casos de anestesia geral, em que a pessoa tem que ser entubada e perde todos esses estímulos e respostas a esses determinados comandos. Várias patologias acabam necessitando a indicação do exame de endoscopia digestiva. Gastrite, refluxo, pessoas que têm úlcera, tem úlcera gástrica, úlcera duodenal, a grande maioria às vezes associada à bactéria Helicobacter pylori, e aí com o tratamento a gente tem todo um critério de checagem após o tratamento para ver se essa bactéria foi erradicada ou não. Os casos mais graves de tumores no esôfago, tumores no estômago, com as biópsias bem direcionadas para esses setores, né, essas áreas específicas com suspeita de alguma anormalidade, a gente encaminha para o médico patologista, que ele faz toda essa análise do fragmento microscópica e dá o diagnóstico definitivo. Doutor, eu tenho medo de fazer endoscopia, eu nunca fiz. É um exame seguro. Aqui no Indaiatuba Hospital a gente faz dentro do centro cirúrgico, com equipe multidisciplinar. Então nós temos o endoscopista, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o anestesista. É um procedimento bem seguro que cumpre todas as normas nacionais vigentes, que a Sociedade Brasileira de Endoscopia, SOBED, preconiza como ato endoscópico de alta qualidade, e o próprio Conselho Federal de Medicina dispõe vários artigos e tópicos sobre o assunto. Então a dica que a gente sempre coloca: precisou fazer um exame endoscópico, tenha uma referência do local que você vai fazer o exame.
dos endoscopistas que estão ali trabalhando, se são endoscopistas com uma formação em centros endoscópicos grandes, se tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endoscopia. Tudo isso só vai agregar na qualidade do seu exame e na segurança que a instituição e os médicos vão estar passando para vocês. Duração do exame. É um exame que mais ou menos leva de 10 a 15 minutos. Depois desse exame, você vai para uma sala de recuperação que a gente chama pós-anestésica, que em média é uns 30 minutos de observação. Aí você estando bem acordada, bem acordado, com sinais vitais em ordem, que é a saturação de oxigênio, pressão arterial, estado de consciência, né? A equipe, o médico endoscopista, o enfermeiro, eles tem todo um protocolo que a gente segue. Preencheu esses itens, aí você já é liberado para receber a alta. Lembrando que depois de sedação, a gente sempre aconselha, você tem um termo pré-exame, que lá vai estar tudo escrito, isso e várias outras coisas que a gente também julga importante. Você não deve dirigir carro, dirigir moto, ter que assinar algum documento que precise de uma leitura detalhada, questão de trabalho, se você trabalha com maquinário que requer atenção, risco de acidente. Então, normalmente no dia do exame, depois da sedação, convém você não exercer essas atividades e ficar em repouso até uma completa recuperação do seu estado mental. A endoscopia digestiva é um exame muito importante em caráter preventivo. Então converse com o seu médico, existem critérios para indicação do exame, né? E preventivo no caráter de prevenção de câncer de estômago, que é um câncer, na grande maioria das vezes, traiçoeiro, assintomático, com poucos sintomas, doenças inflamatórias, gastrite, refluxo, hérnia de hiato, essa associação ou não com a bactéria H. pylori. Então, o seu médico, numa consulta, ele vai te esclarecer se você necessita ou não de um exame de endoscopia digestiva. O preparo para o exame de endoscopia digestiva é um preparo tranquilo. A gente orienta um jejum de 8 horas. Ideal seria uma refeição mais leve, não muito pesada. Nos pacientes com comorbidades, por exemplo, diabético, esse paciente normalmente tem a digestão um pouco mais lenta. A gente, além da dieta leve, a gente inclina um pouco para uma dieta às vezes líquida, em menor volume e talvez com um pouquinho mais de jejum, 10 horas. Às vezes associa ou não algum procinético, que é um medicamento que ajuda um pouco na digestão também. Mas na grande maioria das pessoas, 8 horas de jejum, uma refeição leve é suficiente. Se você toma medicamentos específicos, é importante você estar passando isso no seu agendamento da endoscopia, porque dependendo do medicamento é necessária a suspensão. Por exemplo, um anticoagulante para deixar o sangue com o tempo de coagulação alterado, né? Dependendo do anticoagulante, a gente faz a pausa, mas isso a gente em conjunto com o cardiologista, com o neurologista, a equipe tem todo um protocolo que já é bem estabelecido pela própria Sociedade Brasileira de Endoscopia para fazer esse ajuste necessário no seu caso. Espero ter levado dicas sobre o exame de endoscopia positiva. Qualquer dúvida, envie para os nossos canais, WhatsApp, o Instagram. A gente está respondendo sempre que possível. O programa Saúde em Dia fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais, Instagram, Facebook, o YouTube, você vai achar todo um conteúdo de todos os programas anteriores, pode compartilhar com amigos, familiares, para não ficar de fora dessas dicas dos especialistas. E o nosso conteúdo em áudio,
o Spotify, podcast. Você compartilha isso, também está no carro, na academia, correndo no parque ecológico, para não ficar de fora de nenhuma dica que é muito importante para a sua saúde. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!